Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor da plataforma Gonçalves Dias, aproveitando para convidá-los a acessar a nossa plataforma, muito material bom, muitas questões, resolução de exercícios, aulas, tá? Uma plataforma bem completa para o estudante do estado do Maranhão. Galera, estamos aqui no projeto do cursinho preparatório para o Enem UEMA, projeto do governo do estado, através da Secretaria Estadual de Educação do Maranhão. Hoje a gente vai falar de uma aula sobre logaritmo, né? Logaritmo é um assunto que ele vem caindo com muita frequência, tanto no Enem como na UEMA, tá? A gente tem que ter uma atenção muito especial para esse assunto, ok? Então, sem mais demora, vamos para a nossa primeira questão. Questão do Enem. A Hydrangea macrófila é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, pH menor do que 7, a flor é azul. Enquanto em solo alcalino, ou seja, o pH maior do que 7, a flor é rosa. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que o pH é igual ao menos o log de X na base 10, em que X é a concentração de íon de hidrogênio H+. Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor potencial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. Olha só, turma, essa questão ela necessita de duas considerações. Ele falou que essa flor pode ser rosa ou azul. Azul quando o pH for menor do que 7. Rosa quando o pH for maior do que 7. Embora que para produzir a rosa de maior valor comercial, esse pH não pode ultrapassar 8. E além disso, ele deu uma expressão matemática que calcula o pH, né, através de uma expressão que envolve um logaritmo, né, que é essa expressão pH igual a menos o log de X na base 10, onde esse X aí é a concentração de hidrogênio. Então, primeiro, nós temos duas considerações a fazer. Primeiro, rosa e de maior valor comercial. Tá? Então, vamos ver a situação, a consideração a fazer para que ela seja rosa. Ora, para que a planta seja rosa, o que acontece? O pH tem que ser maior do que 7, beleza? Então, como o pH é dado por essa fórmula aqui, o pH é menos o log de X na base 10, então a primeira consideração é que menos o log de X na base 10 tem que ser maior do que 7. Isso aqui é uma inequação logarítmica, né? Ora, você sabe que, nesse caso, vou precisar multiplicar isso aqui por menos 1, né? Porque esse valor está negativo. E quando você, numa desigualdade, multiplica por menos 1, você inverte o sentido da desigualdade. Então, você vai ter que o log de X na base 10 vai ser menor do que menos 7. Ora, e aplicando a definição de logaritmo, esse X aqui tem que ser menor do que 10 elevado a menos 7. Então, essa é a consideração para que ela seja rosa, né? Esse X tem que ser menor do que 10 a menos 7. Agora, portanto, nós temos outra situação, né? É da questão do valor comercial. Valor comercial. Não é isso? Para que ela tenha um valor comercial maior, nós temos uma outra situação. Que esse pH ele tem que ser menor do que 8. Então você vai ter valores de X que atendam às duas condições. Ela ser rosa e ter melhor valor comercial. Então vamos ver qual é a situação que atende essa aqui agora. Procedimento é a mesma coisa, né? Menos o log de X na base 10 menor que 8, certo? Multiplicando isso aqui por menos 1, nós vamos fazer agora, você vai inverter o sentido da desigualdade. Log de X na base 10, em vez de você botar
menor, você coloca maior que menos 8. Aplicando a definição, né? Você sabe que o logaritmando é igual a base elevada ao logaritmo. Muita atenção, se essa base aqui fosse o número entre 0 e 1, você teria também que inverter o sentido da desigualdade aqui, ó. Mas no caso não é necessário, porque a base é 10. Se fosse uma base 0,2, 0,3, aí você teria que inverter o sentido da desigualdade. Então esse x tem que ser x vai ser maior que 10 a menos 8. Ora, então para que atenda às duas situações, o x tem que ser menor que 10 a menos 7 e maior que 10 a menos 8. Qual é a opção aqui que atende essa situação? É a questão valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Beleza, galera? Questão de equação logaritmo. Vamos para o próximo. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo e deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo a partir do momento em que a planta brota no solo até o momento em que ela atinge sua altura máxima de 40 centímetros. A fórmula é H igual a 5 vezes o log de T mais 1 na base 2, em que T é o tempo contado em dia e H a altura da planta em centímetros. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dia ela alcançará a sua altura máxima? Turma, essa questão ela traz um detalhe bastante importante, né? E a gente tem que ter sempre cuidado no comando da questão. Ele quer saber o tempo que se levou, mas não é no tempo que a planta brota, é do tempo que é levado à venda. E na questão ele fala que essa planta ela só vai à venda depois que atinge 30 centímetros. Certo? Então, e a altura máxima é 40. Então, ele quer justamente o intervalo de 30 a 40. Não é do tempo inicial. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o tempo em que se leva para quanto tempo essa planta precisa para ser colocada à venda e quanto tempo é preciso para que ela atinja a altura máxima para eu pegar justamente esse intervalo de tempo. Certo? Então, ele falou que essa altura está em função do tempo a partir dessa função logarítmica. Então, vamos primeiro calcular quanto tempo ela atinge 30 centímetros. Qual o tempo em que ela é colocada à venda? Então, vem na função, não tenho o que pensar, eu tenho que responder usando a expressão. Vou substituir H por 30 e tentar encontrar o valor de T. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou botar primeiro essa expressão aqui, não tem problema. 5 vezes o log de T mais 1 na base 2 igual a 30. Só fiz a inversão. Coloquei esse cara na frente desse. Não tem problema nenhum. Esse 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, você vai ter que o log de T mais 1 na base 2 vai ser igual a 30 dividido por 5. Certo? Então, log de T mais 1 na base 2 vai ser igual a 6. Aplicando a definição de logaritmo, logaritmando é igual a base elevada ao logaritmo. Não é isso? Então, você vai ter que o T mais 1 vai ser igual a 2 elevado a 6. Né? E aí basta encontrar o valor de T. T vai ser igual a 64 menos 1. Então, T vai ser igual a 63. Então, ela atinge 30 centímetros depois de 63 dias.
Agora, vamos ter que calcular quanto tempo é necessário para que ela atinja sua altura máxima. A altura máxima é quando ela tiver 40 centímetros. Você vai fazer a mesma coisa aqui, turma, agora para 40, né? Então agora eu quero saber o tempo T para que ela atinja 40 centímetros. H igual a 40 centímetros. Então, o mesmo procedimento que nós temos aqui. Vamos substituir aqui o H por 40. Então, vai ficar 5 vezes o log de T mais 1 na base 2 igual a 40. Nós já sabemos que esse 5 passa dividindo, né? Então, vamos dividir logo. Então, o log de T mais 1 na base 2 vai ser 40 dividido por 5, que vai dar 8, não é isso? Aplicando a definição, logaritmando, que é T mais 1, vai ser igual a base, que é 2, elevado ao logaritmo, que é 8. Certo? Então, você vai ter que o T vai ser igual a 256 menos 1. T vai ser igual a 255. No caso, turma, o que você tem que fazer aqui é a diferença, né? Você vai ter 63 dias para chegar a 30, 250 para chegar ao 40. Então, eu quero saber justamente esse tempo daqui para cá. Ó. O tempo que ela coloca à venda e o tempo que ela atinge a altura máxima. Então, a resposta é 255 menos 63, que vai dar 192. Certo? Então, muito cuidado que todos esses valores estão nas opções, né? É uma pegadinha, tá lá o 255, tá lá o 63, tá? Então, a resposta correta é a letra D de dado. Beleza, turminha? Vamos para a próxima questão. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada como MW, introduzida em 1979 por Thomas Hanks e Hiro Kanamori, substituiu a escala Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logaritmo. MW e M0 se relacionam pela fórmula MW igual menos 10,7 mais 2/3 do logaritmo de M0 na base 10. Onde M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície através dos sismogramas, cuja unidade é o DINA vezes centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude de 7,3. Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe em DINA por centímetro. Aí nós temos as opções. Olha aí, turma. Então, ele, no texto, né, é um texto bastante longo, ele deu uma fórmula, né, que ele relaciona a magnitude do terremoto com esse M0 que ele chama de momento sísmico, certo? E ele quer exatamente qual é esse valor de M0 quando essa magnitude foi de 7,3, que aconteceu no Kobe. Tá? É uma questão de função logaritmo. Ele está te dando que essa magnitude aqui, ó, é de 7,3. E quer que você encontre qual foi o momento sísmico M0. Tá? Uma questão de um texto longo, mas ele quer uma coisa bem elementar. Ele está te dando uma função
que associa a magnitude com esse M0 que ele chamou de momento sísmico, ele está te dando um valor e está te pedindo outro. Assim como acontece em vários outros tipos de função, certo? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir na função e vamos substituir esse MW por 7,3 e encontrar o M0. Vai virar uma equação aí logarítmica, tá? Então, vamos fazer isso. Vou substituir aqui, ó. Vai ficar 7,3 igual a menos 10,7 mais 2/3 do log de M0 na base 10. Turma, como ele quer esse M0, eu tenho que deixar esse logaritmo sozinho. Fazer o máximo para deixar o logaritmo isolado para que eu possa aplicar a definição e encontrar o M0. Então, eu vou trazer esse carinha para cá, né? Ficar 7,3 mais 10,7 igual a 2/3 do logaritmo de M0 na base 10. Somando 7,3 com 10,7, isso vai dar 18, né? Esse valor aqui dá 18. Então, 18 igual a 2/3 do log de M0 na base 10. Como eu falei para vocês, é importante que a gente deixe esse logaritmo sozinho, tá? Então, eu vou fazer aqui meio pelos extremos. Vou explicar assim, ó. Você vai ter 2 vezes o log de M0 na base 10 igual a 54, que é o produto de 18 por 3. Olha, você sabe que esse 2 aqui que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Fazendo isso, você vai ter que o log de M0 na base 10 vai ser igual a 27. Pessoal, de onde surgiu esse 27? Está a divisão do 2 pelo 54, né? Está multiplicando, passa dividindo, né? O básico da equação. Então, agora nós vamos aplicar a definição, né? Lembra? Logaritmando é igual a base elevada ao logaritmo. O M0, que é o que eu quero, vai ser igual a 10 elevado a 27. E aí, matamos a questão. Ok? Então, a resposta correta aí é a letra E de Enem. Beleza, turminha? Show de bola. Vamos para a nossa última questão de logaritmo do dia. Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto que é utilizado para descrevê-lo. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS igual a 3,30 mais o log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em Hz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2000 e frequência de 0,2. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... Turma, ele traz uma tabela na questão onde coloca o valor da magnitude, alguns intervalos e a classificação, que é justamente o que ele quer. Ele quer saber qual é a classificação desse terremoto, se ele foi pequeno, se ele foi ligeiro, se ele foi demorado, a partir dos intervalos que ele deu na tabela. Beleza? Então vamos lá, vamos responder essa questão aqui, certo? De logaritmo, a questão de terremoto, né? Uma aplicação de logaritmo, né? essas fórmulas que calculam aí a magnitude de terremotos são geralmente equações que envolvem logaritmos, né? Então, olha só. Então, vamos colher aqui os dados, né? Essa magnitude,
questão de número 16, ele é calculado por essa fórmula, ms igual a 3,3 mais um logaritmo decimal, ele não traz a base, a gente já sabe, de A vezes F, certo? E na questão, ele quer saber a magnitude, a classificação de um terremoto, cuja essa amplitude A foi de 2000, e cuja essa frequência foi de 0,2. Olha a informação que ele me dá. E ele ainda me deu o seguinte, que o logaritmo de 2 é igual a 0,3. Provavelmente vou ter que usar. Então, a partir desses dados, eu quero saber a classificação, então eu preciso saber quanto é a magnitude, né? Para eu saber a magnitude, eu tenho que substituir os valores, certo? Então, vamos fazer isso, né? Então, esse ms, olha, vamos fazer o seguinte, vamos calcular só esse valor aqui, porque eu já sei que aqui é 3,3. Então, se eu calcular esse valor aqui, ó, basta somar com 3,3, concorda comigo? Então, vamos fazer isso. Então, log de A vezes F, na base 10, a base é decimal, vamos lá. Então, log, quem é o A? O A é 2000. 2000. Turma, o F, ele falou que é 0,2. Eu vou fazer o seguinte, eu posso botar 2 décimos, né? Melhor. Eu prefiro fazer conta com fração do que com número decimal, não sei vocês. Mas fica a cargo, se você botar 0,2, vai dar a mesma coisa. Ora, muito bem. Vou cortar esse zero aqui com esse. Então você vai ter um log de 400. Professor, mas eu não tenho um log de 400. Eu tenho um log de 2. Ora, mas minha base é decimal, né? Pois log de 10 na base 10 é 1, log de 100 na base 10 é 2, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar essa informação que eu tenho, que é o log de 2. Então, veja bem, o que eu vou fazer com o log de 400? Olha, eu não posso escrever o 400 assim, ó, 2 ao quadrado vezes 100? Olha só. Posso. Fatorei. Tá? Ó, o que acontece aqui, ó? Isso aqui é um produto, a gente tem que lembrar das propriedades dos logaritmos, né? Eu posso transformar esse produto aqui em uma soma de logaritmos. Então, nós temos aqui log de 2 ao quadrado mais o log de 100, que é 10 ao quadrado. Tudo bem? Tá? Log esse aqui mais o log desse. Eu posso transformar o logaritmo de um produto em uma soma de logaritmos, propriedades. Ora, turma, esse 2 pode vir para cá multiplicando. Tá? Outra propriedade dos logaritmos. Então, vai ficar 2 vezes o log de 2 mais 2 vezes o log de 10. Só, turminha, que a questão me disse que esse log de 2 vale 0,3. Então, fica 2 vezes o 0,3. E o log de 10 na base 10, como o logaritmando é igual à base, o valor é 1. Então, isso aqui vale 1. Isso aqui vale 0,3. Então, fica o 2 vezes 1. Então, nós temos 0,6 mais 2, que é igual a 2,6. Ora, turma, então acabou o exercício, né? Agora basta eu somar o 3,3 mais o 2,6, que encontraremos 5,9. Agora basta nós encontrarmos esse 5,9 na tabela, muita calma para a gente poder responder a questão. O 5,9, ele está entre 5 e o 5,9, está fechado no 5,9. Então a resposta é a letra C, moderado. Ok, turma? Valeu e até a próxima.